Na escola lá, até o ensino médio, eu não ia tão mal assim, mas também era fácil, né? Porque era uma escola pública, então eu tinha notas razoáveis. E aí eu achava que indo, sei lá, para o vestibular, eu ia ter até uma certa facilidade. Só que quando eu comecei a fazer esse tipo de prova mais competitiva, começando ali no vestibular, eu não fazia 60%, gente. E eu precisava de uns 90, né? Quando eu pensei em concurso e tudo mais. E eu tentava, eu me esforçava, eu pegava aquele conteúdo que eu errava e tentava estudar toda a teoria, reforçando minha base. Eu ia procurar professores para me ajudar, tudo mais, mas não conseguia evoluir até eu fazer uma coisinha que mudou tudo. E aí eu consegui, com certa dificuldade ali no começo, claro, passar em uma universidade federal de direito. E quando eu virei a chave para concurso, aí o bicho pegou. No primeiro concurso eu já passei. E assim, eu nunca tinha visto nada de direito na prática naquele primeiro concurso que eu tinha feito. E eu vou contar para você o que eu fiz. É simples e funciona para todo mundo e tem muito a ver, é claro, com você gamificar os seus estudos. Eu nem sabia que era isso naquela época, mas agora eu sei e deu muito certo para mim, eu espero que dê para você. Então deixa a sua curtida, faça a sua inscrição no canal e ative o sininho que eu prometo mais vídeos para te ajudar a passar no concurso e também, claro, continue comigo nesse vídeo. Bom, gente, eu tinha esse histórico de escola pública, não tinha aula, para falar a verdade, né, na maioria das matérias. Eu lembro que eu jogava muita bola, eu cabulava a aula, eu era terrível. E quando eu fui fazer provas competitivas, senti um baque, né? Eu até achava que eu ia ter facilidade, mas não foi assim não, cara. Reprovei em todos os vestibulares que eu fiz ali no primeiro momento. E aí depois consegui de um jeito um pouco diferente, bem diferente até, eu acho que é mais adequado, ter resultados efetivos. Eu fui praticamente de 60% para 90% estudando de uma forma diferente. Por quê? O que todo mundo fazia naquele momento, cara? Quando você tinha uma nota baixa, você jogava mais tempo de estudo, você às vezes, sei lá, dobrava a sua carga horária e só isso. Você só aumentava a quantidade de estudo. E só isso daqui, sinceramente, não funciona. E eu nem poderia fazer isso naquele momento, porque naquela época ali eu já trabalhava, então já era mais corrido, né? Eu não tinha o dia inteiro disponível para estudar. O que eu decidi fazer? Eu decidi olhar para a lei de Pareto. Eu já sabia um pouquinho sobre a lei de Pareto. Você não conhece a lei de Pareto? É aquela regra da administração que nós percebemos em todos os campos do conhecimento humano, em que com 20% do esforço você alcança 80% do resultado. É um atalho, né, para tudo na vida. E vale para o estudo também. E aí eu pensei numa coisinha, né? Pô, se isso daqui vale para tudo, como que eu faço para aplicar isso na prova? Pensando aqui na prova de vestibular, depois também, claro, na prova de concurso, eu entendi que essa demonstração do 20% estava ali nas questões de provas anteriores. Só que, é claro, aí você tinha que ter uma técnica para estudar as melhores questões. No caso do vestibular, era muito simples, né? Você quer fazer, sei lá, naquela época, FUVEST, UNESP, você vai fazer as provas anteriores. Aí, quando eu fui fazer concurso, eu percebi que era um pouquinho diferente. Mas dá para descobrir também, e eu vou te mostrar como é que você faz isso para descobrir a lei de Pareto. Eu descobri que quando a gente olha para as matérias básicas são português, matemática, informática, raciocínio lógico, para essas matérias você olha só para a banca. Ah, a minha próxima prova vai ser prova da FCC. Então você vai se jogar só em questões da FCC do mesmo nível. É um concurso de nível superior, então você pode pegar as provas recentes de nível superior da FCC e você faz só essas questões e faz com filtro aberto. O que significa isso? Você vai fazer questões de português, então você vai pegar o seu tempo ali de português, vou estudar 2 horas por dia, 2 horas fazendo questões da FCC, pegando as provas mais recentes de nível superior e fazendo as questões na ordem em que elas aparecem na prova. Então eu não fico forçando o filtro. Eu não fico pesquisando só questão de interpretação de texto. Ah, não, agora eu vou fazer 1 hora de questão de crase. Não, se você faz isso, você perde a lei de Pareto, que você fica forçando o filtro. Você tem que deixar as questões caírem na ordem de relevância da banca. Então é só fazer das provas anteriores na ordem. Parece que é um estudo um pouco bagunçado, né? Mas foi isso que me salvou, cara. Porque eu parei de ver aquele conteúdo teórico sem fim, vendo meu material de cabo a rabo, videoaulas de cabo a rabo, e parei para gastar energia só naqueles temas que eu percebia que eram muito cobrados em questões. Então eu comecei a mapear aquilo que era relevante para qualquer tipo de prova. E com isso eu comecei a ter muito resultado, cara. Por quê? O que aconteceu? Lei de Pareto, gente. Eu cortei 80% do meu material de estudo. Por quê? Como eu fazia só o estudo pelas questões, e eu tinha muito para evoluir naqueles pontos ainda, eu estudava só aqueles 20% que eram relevantes. Isso daqui, gente, até em algumas matérias o 20% vai além.
Eu fiz um levantamento com a equipe de aprovação ágil, vou até deixar um vídeo rolando aqui no final, só de questões de português. Fiz com um levantamento de mais de 150 mil questões reais de português. E 86% dessas questões estavam em apenas 5 temas. Ou seja, eu não precisava estudar aqueles 110 temas que tem ali no site de questões de português. É mais ou menos isso, gente. 110 temas se você quiser ver toda a teoria. 5 temas são realmente relevantes. Se você dominar esses 5 temas e não errar mais nesses 5 temas, se você dominar plenamente esses pontos, você garante 86% de acerto. Pô, 86% de acerto, você já está com o pezinho ali na aprovação. Deu para você entender? Eu posso falar para você que eu era realmente mediano na teoria de português, acho que eu sou até hoje, só que eu acertava 90% das questões, porque o simples eu não errava. E passar em concurso tem muito a ver com isso, gente. Não errar no simples. O simples é que aprova. Não é aquela questão fora da curva que você errou e que você fica se preocupando que vai definir o seu futuro. Não. Você tem que ficar nervoso quando você erra questão simples, previsível que estava ali em um monte de questão anterior, que era só você dominar aquelas questões. E quando a gente vai para a parte específica, gente, principalmente aqui em concurso, né, direito, administração pública, não dá para seguir o filtro só da banca. Aqui você tem que olhar também para a área. É claro que nós temos algumas bancas que são muito grandes e que você consegue filtrar a banca e também a área. Mas, na maioria dos casos, você pode usar no começo aqui, né, por exemplo, ó, FCC na área de tribunais. Beleza, direito penal. Vou fazer questões da FCC de direito penal na área de tribunais. Só que vai chegar uma hora que você vai esgotar essas questões. E aí você vai fazer o quê? Você vai repetir essas questões? Não. Você vai para concursos de outras bancas grandes da mesma área, do mesmo nicho. E sempre tem um perfil parecido, porque, na verdade, gente, quando a gente fala de conteúdo específico, o órgão é mais importante que a banca. A banca ela fica monitorando o que os órgãos parecidos estão cobrando, como que eles cobram esses conteúdos. É claro que ela tem a sua linguagem própria, mas o conteúdo de estudo é o mesmo. Então, com essa técnica, eu consegui aprimorar os meus filtros e, de novo, eu encontrei a lei de Pareto. Você vai perceber que alguns temas são muito mais cobrados. Por exemplo, quando a gente olha para concurso de tribunal, em direito constitucional, o ponto mais importante é o poder judiciário. Faz sentido, né? O tribunal está pedindo conteúdo do poder judiciário. Assim, 30% das questões quase são ali do poder judiciário. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estudar muitas vezes mais o poder judiciário do que o artigo 5º, garantias fundamentais. Deu para você entender? Você tem que gastar energia naquilo que te dá resultado de forma proporcional. E isso daqui você só encontra no estudo pelas questões. Quando eu virei essa chave, parei de ficar gastando energia em toda a teoria e comecei a direcionar meus estudos só pelas questões, aí eu explodi, cara. Eu consegui rapidamente, no primeiro concurso que eu fiz, eu lembro que eu fiz 86% de acertos. Cara, para o Zé Ruelinha, que vinha ali de escola pública, tá lindo, né? E passei mais um monte de concurso sempre com essa lógica. Depois, é claro, você vai aprimorando o seu método. Quando chega uma hora que você começa a estudar só pelas questões e você fica bom naquela parte que é a mais importante, mais relevante, a lei de Pareto, aquele conteúdo que é o núcleo duro ali dos concursos, você fica bom nisso, chegou a hora de você explorar o resto. E aí você já tem fundamento, você já conhece muito bem a linguagem da banca, fica muito mais fácil você acertar questões dos outros temas. Aí você começa a incluir muito mais o estudo da parte teórica, só que sem videoaula. Aqui está o segredo, eu sei que muitas pessoas reclamam, né, quando eu falo sobre isso, muitas pessoas se doem, porque a pessoa está acostumada a ficar naquele formato de estudo passivo, parece uma samambaia na frente da aula. Mas isso daqui não é legal, cara, porque a sua prova vai ser escrita, tá? Se você não treina diariamente a sua habilidade na interpretação de texto com qualidade e com velocidade, isso daqui você só pega na prática, estudando com materiais adequados e com questões. Se você não tem isso, no dia da prova você vai se ferrar, cara. O que tem de gente que se ferra porque não consegue concluir a prova no tempo necessário? Porque falta prática. Então, o que eu fiz, cara? Como eu tinha menos tempo que os meus concorrentes, que eu tinha uma vida muito ocupada ali no final das contas, sempre tive, e sempre fiz questão disso, na verdade, eu aprimorava a minha metodologia. Quanto menos tempo você tem, mais você tem que aprimorar o seu método. É isso. E você tem que evitar desperdício o tempo inteiro. Você tem que pensar toda hora, pô, isso daqui faz sentido? Não faz sentido? Corta, você tem coisa melhor para fazer. E basicamente, você tem que gastar energia naquilo que é mais cobrado nas questões reais. Por exemplo, cara, se você fizer um levantamento, você vai perceber que para técnico, 90 e cacetada % das questões são de lei seca. Você estuda lei seca todos os dias? Quase a totalidade do seu tempo? Não, então você não vai passar, você vai sofrer muito. Você estuda com o PDF do cursinho, põe um monte de encheção de linguiça para um conteúdo de nível médio que cobra muita lei seca? Você acha que a questão é difícil, que ela é doutrinária? Não. Veja o conteúdo da questão de direito. Você acha que ela é difícil e ela é jurisprudencial? Não. Provavelmente ela é seca, você está se perdendo na interpretação de texto porque você não pratica. Então, quando você entende
que com pouco tempo você consegue passar, se você aprimorar o seu método e entender plenamente como ter um estudo eficaz, tudo muda. E basicamente, isso vem do estudo pelas questões e de cortar desperdício e cortar métodos passivos de estudo. Porque eu sempre falo isso, sempre dou esse exemplo. O melhor professor que você conhece aí, que você admira, que tem resultado em concurso, que é um cara que tem uma atitude de concurseiro, concursado, ele vai preparar uma nova aula para você de algum tema que nunca foi cobrado naquele tipo de concurso. O que ele vai fazer? Qual que é o comportamento dele? Ele não vai procurar uma videoaula sobre aquele tema. Cara, pode esquecer. Se ele é um concurseiro, sabe o que ele vai fazer? Ele percebe que é um tema ali que tem legislação, ele vai comer com farofa essa legislação, ele vai praticamente decorar o conteúdo, vai entender tudo. Ele vai procurar questões reais de provas anteriores também. Tem súmula, ele vai dominar esse conteúdo também, vai incluir ali. Só no final do processo, se ele tiver alguma dúvida, ele vai procurar uma videoaula, vai procurar uma doutrina, porque ele sabe que o núcleo da parada é a lei seca. É o estudo ativo, ele precisa dominar isso para mastigar o conteúdo e entregar para você e você ficar pagando pau para ele, sendo que você deveria fazer o mesmo. Tá aí, pronto, falei. Tá bom, vou arranjar um monte de problema com o professor, né, mas já não ligo mais para isso. Gostou da ideia? Foi isso que eu fiz, cara. Foi rápido, foi efetivo, passei no primeiro concurso, passei mais um monte. Hoje aqui no Aprovação Ágil, mais de 10 mil pessoas já passaram em concurso. Temos mais de 2 mil depoimentos de pessoas que passaram com resultados muito melhores do que os meus, inclusive. E todas essas pessoas seguiram esse padrão. Elas aprenderam a estudar menos e melhor. E assim, pessoas que nunca tiveram resultados antes em concurso e começaram a ter por causa disso. Por causa da eficácia no método. Entendendo o que a prova realmente cobre, sendo bom só nisso. Passar em concurso, gente, não é sobre dominar a teoria mais complexa. É sobre dominar o perfil da prova. Isso vai fazer você ganhar muito mais velocidade. Para você entender melhor isso, recomendo a leitura desse livro, tem um cupom muito especial para vocês aqui, é o livro do Aprovação Ágil, leia, porque ele vai mudar para sempre a forma como você vê os estudos, e também eu recomendo que você dê uma olhada no protocolo Aprovação de Primeiro e que faça o desafio. Tá, o protocolo é algo muito completo, ele te ajuda até a escolher o melhor concurso aí na sua área, na área que você deseja, na sua região, tem uma ferramenta lá que vai te ajudar nisso, e também tem o desafio de 0,80% que eu te ensino a fazer isso daqui na prática, nas matérias básicas e matérias específicas. Claro, algumas matérias têm alguns requisinhos. Na informática tem um requisinho lá que faz você ter muito mais velocidade. Na parte de direito, é diferente estudar ali, talvez, direito administrativo, que até tem alguns tópicos doutrinários clássicos ali, e das outras matérias que tem uma predominância muito maior da lei seca. Mas lá no desafio eu te ensino tudo passo a passo, quero saber a sua opinião, o que você achou sobre isso. Se você tem pouco tempo para estudar, comente aqui quais os seus principais problemas e se eu te ajudei nesse vídeo para você tentar tirar o melhor aí no pouco tempo de estudo que você tem, fechado? Gostou? Deixa a curtida. Não gostou? Deixa descurtida e me conte por que, não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E claro, faça sua inscrição no canal, ative o sininho, siga o Bitolê em todas as redes sociais e baixe o aplicativo da Aprovação Ágil. É lá que o bicho pega, é lá que a transformação acontece. E eu prometo te ajudar em outros concursos e em outros vídeos. É só me seguir aqui. Tamo junto. Tchau, tchau.